Você provavelmente já quis se vingar de um colega que era muito irritante ou de um vizinho que era muito barulhento. Certamente é sua vez de se vingar também, porque não foi muito agradável. Mas o que quer que você tenha feito ou sofrido como resultado, garantimos que não é nada comparado a essas vinganças completamente incomuns e loucas. Fique à vontade, aqui estão elas, só para você, as 10 vinganças mais incríveis que você já viu. Se a vingança é um prato a ser comido frio, conheça alguns que estarão comendo comida congelada esta noite. Mas antes de começarmos, você pode responder a seguinte pergunta: qual é o rio mais longo que atravessa a França? É essa a escolha? Opção A, o Sena. Opção B, o Rio Loire. Opção C, o Ródano. Opção D, o Reno. Se você não sabe, seja paciente. A resposta será dada no final deste vídeo. Que ideia acordar um cachorro adormecido pacificamente atacando-o de forma selvagem? No caminho de volta para Chongqing, o motorista chinês teve a péssima ideia de acordar um cão perdido que dormia onde costumava estacionar seu carro. E para isso, ele não o fez de forma graciosa. Na verdade, quando viu o pobre cão dormindo ali, ele saiu do carro e correu até ele para atropelá-lo e fazê-lo fugir. Mas, infelizmente, o cão tinha uma memória muito boa. E no dia seguinte, ele voltou com uma matilha de outros cães para acertar as contas com o motorista. Determinados, todos eles começaram a morder o corpo do carro e arruinaram seus limpadores de para-brisas em resposta à injustiça que seu companheiro havia sofrido no dia anterior. Isso se chama estar com disposição de cão. Esta é uma das vinganças mais frias de todos os tempos. É a história de um casal sem grandes problemas, pelo menos é o que nós pensamos. John Wayne Bobbitt e Lorena Leonor Gallo Bobbitt são dois americanos que se casaram em 1989 e cuja união terminou muito mal em 1995, no tribunal. Não foi um divórcio amigável como os outros casais do mundo. Foi, desta vez, um caso bastante sangrento. Para acabar com a violência esponsal que ela vivia de seu marido, Lorena Bobbitt simplesmente cortou o atributo masculino de seu marido com uma faca de cozinha. Claro, isso é radical. Esta história aconteceu na Virgínia, a 30 milhas de Washington, na noite de 23 de junho de 1993, por volta das 4 da manhã. Quando Lorena Bobbitt se levantou para pegar um copo de água na cozinha, ela foi atraída por uma faca de 8 polegadas de comprimento. Ela o agarrou mecanicamente e caminhou até o quarto, onde seu marido dormia profundamente. Com um gesto agudo, ela cortou seu atributo e fugiu no meio da noite, em um estado completamente irracional. Quando ela chegou, alguns minutos depois, percebeu que ainda tinha um membro do marido na mão e atirou-o pela janela do carro. Parecendo lamentar sua ação, ela foi até a casa de um amigo para notificar a polícia. Enquanto isso, John Wayne, que estava sofrendo muito, foi levado ao hospital por um amigo. Os bombeiros procuraram um órgão no escuro e finalmente o encontraram após muitas horas de intensa busca. John passou por uma operação de 10 horas para colocar um membro masculino de volta no lugar. Alguns dias depois, a investigação revelou que Lorena havia reagido mecanicamente após mais de 4 anos de repetidos abusos psicológicos, físicos e sexuais. Algum tempo depois, ambos os cônjuges foram naturalmente levados à corte. John Wayne foi acusado de estupro e violência doméstica, e Lorena, por sua vez, foi acusada de cortar um membro de seu marido. Devido à complexidade do caso, os tribunais dos Estados Unidos recusaram-se a decidir sobre o caso e ambos os cônjuges foram absolvidos. Embora ela não tenha sido condenada, Lorena teve que passar 45 dias em um hospital psiquiátrico. Hoje, eles vivem livres e separados, obviamente, como se nada tivesse acontecido. Aqui está outro caso em que o divórcio foi uma verdadeira obra de arte. E é importante mencionar isso. Alan Markovitz, um americano de 59 anos que vive em Detroit, não fez sua ex-namorada pagar caro por tê-lo traído, mas pagou caro pela própria vingança. Na verdade, o gerente deste clube de striptease não se contentou com um divórcio para aliviar sua dor. Para fazê-lo lamentar sua infidelidade, ele comprou a casa ao lado da de sua ex-esposa. Você pode pensar que era uma maneira de irritá-lo, mas ele não parou por aí. E abra seus olhos e ouvidos, porque você pode achar difícil de acreditar. Após sua instalação, Alan Markovitz teve uma estátua de bronze erguida em seu jardim, com quase 15 pés de altura, representando um dedo de honra, educadamente dirigida à casa de sua ex-mulher. Não é muito elegante, admitimos, mas é muito inteligente. Ainda mais surpreendente,
A estátua custou-lhe até 5.000 euros. Nós sabíamos que o casamento envolve despesas, mas o pior é o divórcio. Outro caso de engano. A primeira reação de uma mulher que percebe a infidelidade de seu marido é de fazer as malas e deixá-lo em flagrante. Sim, mas não esta. Esta mulher, obviamente demasiado impulsiva, decidiu vingar-se de seu marido destruindo o segundo amor de sua vida. Bem, o terceiro. Seu carro. E isto diante dos olhos atônitos de todos os habitantes do bairro. Admire a obra-prima. A parte mais surpreendente da sequência é que ninguém se ofereceu para detê-la. Esta história parece ter divertido mais de uma pessoa. Isto é o que chamamos de uma vingança concreta. O homem decidiu se vingar de sua ex-namorada despejando um tanque inteiro de concreto no carro dela. Sim, nós dissemos no carro dela. Admita, é uma grande coisa. Uma das primeiras coisas que você aprende quando obtém sua licença é como estacionar corretamente, nos lugares certos. Esses motoristas obviamente não aprenderam isso e, para dizer o mínimo, eles pagaram o suficiente por isso. Este, por exemplo, descobriu uma surpresa agradável quando voltou para pegar seu carro. Estava embrulhado em celofane. Desejamos-lhes boa sorte ao desembrulhar seu presente. Este motorista recebeu uma nota não muito agradável em seu para-brisas depois de estacionar mal. Alguém o aconselhou claramente a não voltar a passar. Ai, isso deve doer. Mas o caso mais surpreendente na categoria dos motoristas mal estacionados é claramente o seguinte. Um motorista brasileiro estacionado em um espaço dedicado aos deficientes, e a vingança foi terrível. Quando ele voltou para pegar seu veículo, descobriu que ele estava completamente envolto em pequenos papéis post-it que revelavam o sinal de uma cadeira de rodas para os deficientes. Penso que, neste nível, a mensagem foi bem compreendida. Além disso, ele também foi linchado por todos os presentes. Vergonha garantida. Esperemos, pelo menos, que ele tenha aprendido sua lição. Assim, sem mais nem menos. As relações entre senhorios e inquilinos muitas vezes acabam mal. Como cães e gatos, eles sempre criam problemas um para o outro. Mas este senhorio merece o prêmio de vingança mais surpreendente. Ao recuperar seu apartamento, ele descobriu que seu antigo inquilino havia deixado as instalações em um estado deplorável. Para obter sua vingança, ele decidiu transportar todos os móveis e outras porcarias em um caminhão para sua nova casa. Ao chegar à nova casa do inquilino, o caminhão jogou tudo para fora na frente de sua porta, sem se preocupar em tocar a campainha ou avisá-lo. Você nem pode imaginar o rosto do inquilino quando ele abriu a porta. Esta vingança é, de longe, a mais hilariante e incrível do mundo. No Canadá, um cantor chamado Dave Carroll vingou-se de uma maneira mais sutil do que uma companhia aérea inteira, cantando uma canção. Não, isto não é uma brincadeira. Ao viajar em um avião da United Airlines, Dave Carroll percebeu a chegada que sua amada guitarra Taylor, de $3.500, havia sido completamente destruída pelos bagageiros. Incapaz de obter compensação da companhia aérea, apesar de inúmeros pedidos, o cantor não encontrou nada melhor do que cantar em seu caminho para a vingança. Então, ele postou um vídeo musical online fazendo má publicidade para a empresa. E adivinhe, funcionou! A empresa o contatou 2 vezes para encontrar uma solução para a disputa. Ele alcançou seu objetivo cantando, por isso não havia necessidade de ser mau. Quando os motoristas de ônibus concordam em se vingar de um motorista, eles não o aceitam de ânimo leve. Olhe para isto. Na China, este homem ocupou injustamente uma vaga de estacionamento reservada para ônibus. Pior ainda, ao estacionar desajeitadamente na fronteira, ele tomou o lugar de não apenas um, mas de 2 ônibus, algo que perturbou um pouco nossos amigos na estrada. Para se vingar, decidiram cercar o motorista, prendendo-o e impedindo-o de sair. Devemos dizer que é simples, mas muito eficaz. Qual você acha que é o objetivo final de um ladrão? É roubar o computador de um nerd. E adivinhe, realmente aconteceu. A história é hilariante. Mas a vingança? Deixaremos você saboreá-la. Mark Ball, um estudante de 19 anos na Universidade Bentley em Waltham, Massachusetts, teve seu MacBook roubado durante um momento de descuido. Exceto que o ladrão desviou sua vítima porque Mark era um profissional de informática. Como você pode ver, não demorou muito para o jovem encontrar o ladrão. Graças a alguma das características de seu computador, os nerds vão entender. E lá ele descobriu que o ladrão em questão tinha a engenhosa ideia de se apanhar em vídeo fazendo uma coreografia ridícula em um remix do Make It Rain, de Tyga, um ladrão profissional, dizíamos nós.
Ele foi capaz de identificar o ladrão, que na verdade era um estudante que morava no mesmo dormitório que ele. Mas cuidado, ele não se limitou a fazer um relatório com a polícia. Ele o fez ainda melhor. Mark carregou o famoso vídeo no YouTube para se fazer de bobo em escala global. Não sabemos o que é mais ridículo no caso. É o fato dele ter sido reconhecido como suposto ladrão ou o fato dele cheirar mal dançando em público? O que você acha dessas vinganças incomuns? Você teria feito o mesmo em tais situações? Diga-nos o que você acha nos comentários. E, a propósito, com mais de 1.000 quilômetros, 1.013 quilômetros para ser exato, o Loire é o rio mais longo da França. Tem origem no Monte Gebier de Jonc, nas montanhas Ardèche, e termina no Oceano Atlântico, formando um estuário. De um lado do estuário, a cidade de Saint-Nazaire e do outro, a cidade de Saint-Brevin-les-Pins. Espero que muitos de vocês tenham encontrado a resposta correta.